Bom dia a todos os participantes, todos presentes. É uma grande alegria iniciar os trabalhos desse dia de hoje, o terceiro e último dia do Fórum Jurídico de Lisboa. E nessa mesa de hoje falaremos sobre o desenvolvimento e responsabilidade socioambiental na economia globalizada. E teremos a honra de receber aqui o ministro Jader Barbalho Filho, ministro das Cidades, que vai nos brindar com sua apresentação, e também a professora Gabriela Araújo, que apresentarei com mais detalhes na sequência. Aproveitando também que esse é o primeiro painel do dia, a gente vai tentar ser bastante cuidadoso com a questão do tempo, porque a gente sabe que, uma vez que o primeiro atrasa, todos os outros atrasam. A gente tem uma agenda bastante intensa de atividades, né? Tem um encerramento com o presidente Marcelo Rebelo de Souza ao final do dia, tem o lançamento de um livro em homenagem ao ministro Gilmar logo mais, então a gente vai tentar se ater ao máximo aqui ao nosso horário. Em relação a esse painel, é um tema que todos nós sabemos que é cada vez mais relevante nos dias atuais, é um tema que tem sido debatido por estados, por empresas, sociedade civil, questões como a crise climática, a conservação da biodiversidade, a transição para uma economia sustentável, e o espaço acadêmico se torna também um local para que esse debate se aprofundem, como faremos hoje, oportunidade na qual poderemos explorar tanto sob uma perspectiva acadêmica, com a professora Gabriela Araújo, mas também com uma perspectiva de policymaker aqui do ministro Jader Barbalho, que hoje, Jader Barbalho Filho, que está à frente do Ministério das Cidades, para discutir o tema da responsabilidade socioambiental como uma ferramenta de desenvolvimento econômico, com inclusão social e proteção do meio ambiente. E para seguir o nosso painel de hoje, a gente vai iniciar combinamos aqui agora com o ministro das Cidades, o ministro Jader Barbalho Filho, que logo mais vai compartilhar conosco as suas experiências, né, à frente do Ministério das Cidades, que tem, como nós sabemos, no Brasil, uma missão institucional muito importante de promoção da responsabilidade socioambiental no processo de planejamento urbano do país. E a professora Gabriela Araújo, que é doutora pela PUC de São Paulo, atua como docente também no Departamento de Direito Público da mesma instituição, é editora da revista Direitos Democráticos e Estado Moderno, da Faculdade de Direito da PUC também, e publicou recentemente o livro Mulheres na Política Brasileira, Desafios rumo à Democracia Paritária Participativa. Atua também na advocacia, sócia fundadora do escritório Araújo, Requei Santos. Bom, feita essa breve apresentação e com o compromisso também de ser breve em respeito ao tempo, passamos a palavra aqui, combinamos, né, ministro? Iniciamos aqui com a professora Gabriela Araújo, que tem a palavra. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a mesa, a ministra Jader Barbalho Filho. Obrigada por ceder a palavra para mim primeiro. Eu sei que pelo protocolo seria o ministro primeiro a falar. Professor Rafael, cumprimentar também a plateia, ministro Gilmar Mendes, o nosso colega de mesa, né, governadora Anastasia, que nos trocou por outra mesa. Mas assistam, a palestra dele vai ser às 11h. E, bom, eu queria aproveitar a oportunidade, né, quando eu fui convidada para esse painel, como o professor Rafael já falou aqui, a minha tese de doutorado e um livro recém-publicado foi sobre democracia paritária participativa. Então, pensando nos eixos da Agenda 2030 das Nações Unidas e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu pensei que seria uma ótima oportunidade falar sobre esse tema para uma plateia que não seja só de mulheres, que é o que geralmente acontece quando a gente vai falar sobre igualdade de gênero. Então, aproveitar a presença de autoridades, né, de professores, de pessoas influentes na opinião pública, para a gente debater um pouco aqui sobre a importância do objetivo número 5, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 5, e também ela não está aqui, mas eu queria agradecer à professora Kathleen Feitosa, que me deu vários insights e me deu um apoio, falou, olha, fala sobre isso sim, você tem que falar, e me deu vários insights. Bom, então vamos lá. Só para a gente
como uma orientação, um guia, eu vou focar nesses 3 objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas. O objetivo número 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas, e com foco em garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades e liderança. Gente, eu vou ter que ficar em pé, porque eu não consigo enxergar. Então, a gente vai falar sobre o objetivo número 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. O objetivo número 16, que é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, e o objetivo 17, que consiste em reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a gente precisa pensar, né, na igualdade de gênero como um eixo transversal que conversa também com todos os demais objetivos, né, da Agenda 2030 das Nações Unidas. Então, pensar em igualdade de gênero nas instituições e nos convênios que podem ser realizados entre instituições públicas e privadas. Eu estou tentando falar rápido para aproveitar bem o tempo. Nessas ODS, né, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elas têm indicadores, cada um deles tem indicadores se o objetivo está ou não sendo alcançado. E no objetivo número 5, que é de igualdade de gênero, para garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública, um indicador se isso está sendo alcançado ou não é a proporção de mulheres em cargos de chefia. A gente sabe, aí eu vou falar primeiro do item 5.2, que nós temos hoje menos de 40% de mulheres gerentes nas instituições privadas. CEOs, quando a gente fala de CEOs, o percentual é de menos de 2%. E quando tratamos de mulheres em conselhos, né, conselho de administração, conselhos em geral, elas estão ali na média de 10 e pouco por cento. Então, o Brasil está muito atrasado com relação a esse objetivo. Mas eu queria focar, hoje principalmente, no objetivo nesse indicador que também mede se o objetivo número 5 está sendo alcançado, que é a proporção de assentos parlamentares detidos por mulheres nos parlamentos nacionais e governos locais. E eu vou usar essa imagem, que eu uso sempre, para mostrar como a gente tem avançado pouco em igualdade de gênero nos assentos nos parlamentos. Primeiro lugar que a gente nota aqui é que está na moda terno azul. Então, terno azul está na moda. Estou vendo aqui pela plateia também. A última moda em Brasília são os ternos azuis. Então, é sobre isso. E, em segundo lugar, o que a gente percebe é que um pouco se avançou com relação ao preenchimento de vagas e diversidade, inclusão, né, no parlamento. Do lado esquerdo, vocês veem ali a Assembleia Constituinte, a celebração da Constituição. Com 559 deputados, desses apenas 26 eram mulheres. Então, hoje a Constituição de 88, que a gente tanto celebra, uma Constituição garantista, ela teve pouquíssima participação feminina. E hoje, né, em 2023, são 91 mulheres, menos de 18%, né, dos 513 assentos da Câmara dos Deputados, somente 91 mulheres e 422 homens. Né? E aí tem as questões também interseccionais, não vai dar tempo da gente tratar aqui, mas outras questões interseccionais relacionadas à raça, né? Embora a gente tenha a maioria da população composta por mulheres, né? O eleitorado hoje apto a votar é de em média 53% de mulheres, elas são minoria no parlamento. E também, quando a gente for pensar em raça, a maioria da população brasileira é negra e também é minoria no parlamento. A gente tem 370 que se autodeclararam brancos, 107 parlamentares que se reconhecem como pardos e 27 se declaram como pretos. Amarelos, tudo bem, eu sou amarela, a gente é minoria mesmo numérica e no parlamento não vou reclamar sobre isso, são 3 amarelos e 5 indígenas. Eu vou passar aqui muito rapidamente, já falei sobre isso, sobre esse ponto aqui, só gostaria de dizer que o Brasil está, com relação ao ranking mundial de participação feminina nos parlamentos, de alcançar o objetivo número 5 do desenvolvimento sustentável, muito atrasado se a gente comparar com a média das Américas, que é de 34,8% já de assentos ocupados por mulheres, e a média mundial é de quase 27%. O mundo também está atrasado, né? Existe uma disparidade de gênero no Brasil e do mundo, por isso que essa questão está ali, né, como das prioritárias dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
E o Brasil, existe um ranking mundial também de participação feminina nos parlamentos que a gente pode acessar diariamente na União Interparlamentar. O Brasil ele está atrás nesse ranking do Iraque, do Egito e do Paquistão. Ele está na posição 133. Se eu não me engano, são 176 países que atualizam ali, que informam a União Interparlamentar como é que é a situação dos seus parlamentos, e o Brasil ainda está atrás de países de tradição mais conservadora. Passando aqui rapidamente, no Senado Federal a gente também teve um retrocesso esse ano, em 2023. Se não fosse contar as suplentes que assumiram, porque os titulares foram chamados, 1 para ser governador e 4 para serem ministros, a gente só teria 10 mulheres senadoras. Hoje a gente tem 15, porque as suplentes assumiram, né? E eu vou entrar, então, falei muito rapidamente, eu vou entrar aqui no que a gente tem hoje. Algumas das principais políticas afirmativas que a gente tem, que vem produzindo resultado muito lentamente, e finalizar minha apresentação com algumas sugestões de políticas que podem ser aprimoradas ou implementadas, que vão acelerar, né, a eliminação das desigualdades. Primeiro, a gente sabe, já existia, tanto por decisões jurisprudenciais como por legislação, mas recentemente foi incluída na Constituição a garantia de que as mulheres, né, as secretarias de mulheres dos partidos recebam 5% dos recursos do fundo partidário para aplicar em políticas públicas que incluam as mulheres, né, na vida partidária. E o montante do fundo especial e do fundo partidário, que é utilizado pelos partidos nas eleições, né, em anos eleitorais, desse montante, 30% também tem que ser destinado às mulheres candidatas. Então, essas duas cotas de financiamento já existiam por decisões jurisprudenciais e por legislação e foram incluídas na Constituição. São importantes por quê? Porque esse atraso de mulheres, né, hoje a gente sabe que a gente tem uma reserva de candidaturas, são 30% das mulheres que são das candidaturas que são apresentadas para o legislativo, 30% tem que ser ocupado por mulheres candidatas. Mas elas têm muita dificuldade de financiamento, de visibilidade em propaganda, de apoio dos partidos, então essas políticas públicas são importantes. Tivemos também recentemente a emenda constitucional número 111 de 2021, que traz também um incentivo para que os partidos financiem as campanhas de suas candidatas, né? Para que a gente elimine a prática das candidaturas laranja, que quando a gente sabe que os votos, né, contribuem para o recebimento de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, os votos que serão dados para mulheres e pessoas negras serão computados em dobro. A partir das eleições do ano passado, isso já passou a valer. Então, os partidos que receberam mais votos para suas mulheres, que incentivaram as mulheres, esses votos contaram em dobro. Então, mexe no bolso. Quando mexe no bolso, pode ser um bom incentivo. É uma proposta interessante. Falando também sobre eliminação da desigualdade de gênero, a gente precisa pensar em violência contra as mulheres, né? Violência política contra as mulheres. E, recentemente, poucas mulheres sabem, mas foi criada uma lei que serve não apenas para parlamentares, para mulheres que estão na política eleitoral, representativa, mas que serve para todas as mulheres que ocupam cargos públicos, né? Cargos na administração pública. É uma lei que coloca normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, que é conceituada como toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Essa lei, fica aqui o número, depois a sugestão para consulta para quem tiver interesse, ela criminaliza a violência política contra as mulheres e coloca dispositivos que permitem que as mulheres, quando sofrem qualquer tipo de violência política, acionem as autoridades. Essas autoridades têm que dar prioridade à proteção dessas mulheres. Porém, existem outras formas da gente prevenir esse tipo de violência, como, por exemplo, alguns projetos de lei vêm sendo apresentados sem sucesso, porque, como vocês viram, o parlamento é majoritariamente masculino, no sentido de se colocar como quebra de decoro parlamentar, obrigatoriamente, a prática de violência política contra mulheres. Então,
se um parlamentar comete um ato de violência política contra mulheres, automaticamente isso seria considerado como uma hipótese de quebra de decoro parlamentar. Há já projetos de lei nesse sentido. Outros projetos de lei, anteprojetos de lei que não passam também, inclusive um que é de iniciativa do Ministério Público de São Paulo, da OAB de São Paulo e de outras entidades do Estado de São Paulo, é o que se relaciona à reserva de assentos no parlamento, ao invés de reserva de candidaturas, o que seria mais eficiente. E os países que estão no topo da lista de igualdade de gênero nos parlamentos são aqueles que têm reserva de assentos e não apenas reserva de candidaturas. E aqui eu vou falar sobre a nova lei de licitações, que também esse é um incentivo para os governos, para quem faz política pública e para as empresas. Qualquer prefeitura, o governo do Estado de São Paulo, qualquer Distrito Federal, qualquer lugar, pode colocar no edital que a empresa que vai ser contratada vai ter... Peraí, eu vou ler aqui que fica mais fácil. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto de contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou seja, que a empresa que vai ser contratada seja obrigada a contratar um percentual mínimo de mulheres vítimas de violência doméstica. E o que é importante nessa nova lei de licitações, que é um incentivo ainda vem sendo pouco praticado, as prefeituras não estão colocando isso no edital, os governos não estão colocando isso no edital, e eu acho isso importante. Também pode ser um incentivo colocar pessoas, que as empresas contratadas contratem pessoas oriundas ou egressas do sistema provisional. Isso é importante porque isso também ajuda a criar políticas públicas para mapear as mulheres vítimas de violência doméstica. E para dar suporte a essas mulheres, porque você pode fazer um cadastro único dessas mulheres vítimas de violência, disponibilizar meios de capacitação para essas mulheres vítimas de violência, acolhimento e também gerar emprego. E nesse sentido, por isso que eu mencionei aqui a doutora Kathleen Feitosa, e ela foi uma das grandes responsáveis sobre essa resolução, uma das grandes contribuidoras com essa resolução, é a resolução CNJ número 497, de 14 de abril de 2023, super recente, que incorporou o que diz a lei de licitações. Só que com uma diferença, ela colocou como mandatório que todas as empresas terceirizadas pelo Poder Judiciário contratem no mínimo 5% de mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, isso já está sendo aplicado no Poder Judiciário. Então, o que diz a resolução? Reserva pelos tribunais e conselhos de, no mínimo, 5% das vagas nos contratos que envolvam prestação de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para mulheres vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual, no contexto doméstico familiar. Então, metade dessas vagas, dos 5% de vagas, seria para essas mulheres, e as demais vagas poderiam ser ocupadas por mulheres trans, travestis, mulheres migrantes e refugiadas, mulheres em situação de rua, mulheres egressas do sistema prisional e mulheres indígenas, campesinas e quilombolas, sendo que as vagas serão destinadas prioritariamente a mulheres pretas e pardas. O que já está tendo de efeito nisso? E aí a gente vai para o objetivo 16 e 17 da ODS. Eu estava falando aqui da transversalidade da questão de gênero, Então, os objetivos ODS 16 e 17, eles falam sobre acesso à justiça, sobre paridade nas instituições e falam também sobre convênios entre os órgãos, Então, uma lei de licitações produzida pelo Poder Legislativo que estipulou que um percentual mínimo, das empresas contratadas, das empresas, deveria ter um percentual mínimo de mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade, refletiu nessa resolução do CNJ, e no governo do Distrito Federal, isso já está sendo desenhado para que a Secretaria de Mulheres promova um cadastro único de mulheres em situação de vulnerabilidade, para que, quando o Poder Judiciário for contratar, ele fale com o governo do Distrito Federal para que forneça ali o cadastro e as empresas possam acessar o cadastro e dar emprego para essas mulheres em situação de vulnerabilidade, fazer um cadastro único. Então, as políticas públicas vão se conversando e a gente vai conseguindo eliminar as desigualdades. E já estou caminhando para o último slide, espero que eu esteja no tempo, porque eu estou falando super rápido aqui, mas é o último. Mais exemplos, e aqui eu trago outros exemplos de políticas afirmativas que funcionaram e que estão repercutindo em outros órgãos. A gente tem a OAB, por exemplo. A OAB ela sempre foi uma instituição
predominantemente masculina, e de um mandato para o outro ela se transformou completamente, né? A resolução número 5 de 2020 alterou o regulamento e o Estatuto da Advocacia da OAB para estabelecer paridade de gênero de 50% de mulheres, né, nos cargos de liderança, e a política de cotas raciais para negros no percentual de 30% nas eleições da OAB. Então, quando você registra a chapa, por exemplo, na chapa já tem que ter metade de mulheres, metade de homens, já tem que ter 30% de negros. E com isso, hoje a gente tem mulheres, né, metade de mulheres no Conselho Federal da OAB, por exemplo, e antes disso, na história da OAB, a gente só tinha o máximo de conselheiras federais que havia acontecido em um mandato, eram 16, por exemplo. Então, foi um impacto muito grande e que já está repercutindo positivamente, como um exemplo para que outras instituições adotem. Provimento número 195 de 2020, também da OAB, estipulou a obrigatoriedade de participação, inclusive na condição de palestrante, em todos os eventos realizados no âmbito do Conselho Federal da OAB, de no mínimo 30% dos membros de cada gênero, ou seja, a garantia de mulheres palestrantes na mesa, né? Isso repercutiu em universidades. A USP, a Universidade de São Paulo, já está adotando uma cota mínima de mulheres palestrantes em seus eventos. Resolução CNJ número 255 de 2018 estabelece que os órgãos do Poder Judiciário orientem os órgãos judiciais a atuar para incentivar a participação de mulheres nos cargos de chefia e assessoramento, em bancas de concurso e como expositoras em eventos institucionais. Bancas de concurso, as bancas de ingresso para a magistratura, precisam ter mulheres na sua composição, até porque, mais um dado importante, não sei se todos sabem, a maioria dos magistrados são homens, a maioria dos membros do Ministério Público são homens, e há pesquisas que denotam que a ausência de mulheres nas bancas contribuem para esse quadro majoritariamente masculino. E o último tópico são incentivos para as empresas que também coloquem em seus regimentos internos, em seus regulamentos, primeiro, políticas, regras de conduta, para eliminar qualquer tipo de discriminação contra a mulher dentro das empresas, e formas de incentivo para a contratação de mulheres e estímulo de mulheres em postos de liderança. Leis de cotas para mulheres em conselhos de administração, de participação popular e órgãos colegiados de entes públicos. Já tinha falado, por exemplo, paridade de mulheres no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar das Casas Legislativas. E acho que eu cumpri meu tempo. Cumpri. Então, eu deixo aqui os meus contatos, a capa do meu livro, né, fazendo um merchan, e agradeço pela audiência. Muito obrigada.